Glória a Deus. Amém? Então, esse mês, nós iremos trabalhar com a igreja para gerar uma mentalidade ou uma cultura missional. Amém, igreja? Nós vamos nos envolver com isso de tal maneira, entendendo quem somos, né? Então, nós somos discípulos de Cristo. E o que é ser um discípulo? Ser um discípulo não é apenas ser um frequentador da igreja, não é isso? Não é isso? Sim ou não? Né? Não é ser apenas um frequentador, mas ser um discípulo é ser uma pessoa convertida. E o que é ser uma pessoa convertida? Ser uma pessoa convertida é uma pessoa que ela foi transformada e ela está sendo transformada pelo conhecimento que ela está tendo de Cristo a cada dia. Porque ser um discípulo é alguém que está sendo discipulado, ou seja, está sendo ensinado, está sendo treinado, está sendo preparado. Amém, igreja? Então, nós somos discípulos. Não é isso? Não é isso? E o discípulo é aquele que confia apenas em Cristo para a sua salvação. Nós entendemos, amados, que não há salvação em nenhum outro nome. Porque o nome de Jesus, ele é suficiente para nos salvar. Nós entendemos que Jesus, ele é poderoso, porque o Pai o escolheu para uma missão muito grande, sim ou não? E essa missão, igreja, nós entendemos que está escrito desde Gênesis. Por isso que em Gênesis, as pessoas dizem que no início de Gênesis, nós já vemos ali o proto-evangelho, ou seja, o início do evangelho, a gente já consegue ver em Gênesis. Por quê, pastor? Porque em Gênesis, quando o homem pecou, ali Deus já estava dizendo que ia mandar Jesus, seu filho, como descendente da mulher, para pisar a cabeça da serpente. Amém? Então, quando o homem, ele pecou, ele falhou, ele transgrediu a lei do Senhor, Deus, ele já preparou, ou seja, ele providenciou, amém? A salvação para toda a humanidade. Então, nós temos que entender que a missão de salvar é de quem? De Deus. Amém? A missão, ela é de quem? De novo. A missão de salvar é de quem? De Deus. E Jesus, ele pegou essa responsabilidade, porque o Pai o escolheu para isso, sim ou não? O Pai o escolheu para fazer a missão. Só que nós temos que entender que Jesus, ele fez a missão com a vida dele. Sim ou não? Não é isso? Jesus, ele encarnou. Ou ele simplesmente mandou do alto a mensagem. Olha, filhos, a mensagem é essa aqui. Ele fez isso? Ele veio ao mundo. Como a palavra ensina, ele nasceu da virgem, ele encarnou, ele passou a ser Deus conosco, ele passou a habitar no nosso meio, para ele trazer a palavra de Deus e a gente pudesse compreender. Ele veio para a cultura humana, ele se envolveu com essa cultura, mas na cultura humana ele trouxe a cultura do céu. Amém, igreja? Não tem como eu mudar uma cultura em uma sociedade sem eu me envolver com ela. Sem eu estar no meio dela. Sem eu fazer a diferença nessa cultura.
E é isso que nós precisamos entender. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus, ele começou a missão tanto trazendo as boas novas, como também se sacrificando no nosso lugar. E ele pediu para a gente seguir o modelo dele, ou o exemplo dele, ou a vida dele. Ele pediu que também nós possamos ser seus discípulos, indo ao mundo, levando esse evangelho que é poderoso, que ele trouxe, trazendo a mensagem da cruz para as pessoas. E essa mensagem, ela vai tocar o coração das pessoas, vai ser gerado fé nelas, e elas vão crer que Cristo é o Salvador para serem salvas. Mas para isso, nós precisamos imitar Jesus. Jesus, ele foi um missionário no nosso meio, sim ou não? Ele foi um mensageiro do Pai. A palavra diz, em Hebreus, que ele foi o próprio Deus falando conosco, Jesus foi o Emanuel, na realidade, Deus conosco falando a nós. Mas veja que Deus veio para perto, se relacionou. E ter essa mentalidade, amados, essa mentalidade missional é justamente isso. Você conhecer o seu Deus, você entender o que Deus fez e imitá-lo. O plano da salvação é de quem? De Deus. Jesus fez parte desse plano? Fez, ativamente. E ele nos comissionou. Ou seja, o ID é isso. O ID é compreender a mente, é compreender o coração de Deus e dizer, eu quero, eis-me aqui. Eu quero fazer parte dessa missão. Mas como é que eu vou fazer? É isso que ter a mentalidade missional vai nos dar armas de como fazer. Para eu ser um missionário, aonde eu estou, eu preciso entender que Deus me escolheu para isso e Ele mesmo está me comissionando para isso. Então, Deus, Ele te chamou, amém? Quem éramos antes de Cristo? Pecadores, sem esperança, sem salvação, perdidos. Mas o que foi que Ele fez? Deu a vida dele pela nossa. E começou uma transformação. Você já mudou? Em algum ponto? Sim ou não? Cada um tem mudado. Precisamos melhorar mais? Sim. Mas uma obra já foi iniciada, sim ou não? Já iniciou uma grande obra. Os seus olhos, eles já foram abertos. Você já entende que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. Não é isso? Você já entende isso? Que não há salvação em nenhum outro. E só em entender isso, amados, já abre as portas para uma grande mudança. E como discípulo, nós precisamos estar em Cristo, mergulhar nele, no conhecimento dele, conhecê-lo mais profundamente, se relacionando com ele, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de meditação na palavra, congregando, e nisso a gente vai sendo um com Cristo. Por que eu preciso ser um com Cristo? Porque Cristo precisa estar em mim de tal maneira que aonde eu for, as pessoas vejam Cristo em mim. Isso é ser um cristão. Tá, gente? Às vezes a gente diz que é cristão, mas não parece com Cristo. Às vezes a gente não se comporta como Cristo se comporta. Às vezes a gente não fala como Cristo fala. Às vezes a gente não está onde Cristo estaria. Amém, igreja? Então eu preciso parecer com Cristo para que aonde eu for, eu o revele. Eu preciso revelar Cristo. E, amado, ter uma mentalidade missional é isso.
E esse mês de julho, nós vamos estar trabalhando isso para gerar essa cultura na igreja. Essa cultura de que nós somos um missionário. Essa cultura de que nós não somos desse mundo, mas estamos aqui nesse mundo com uma missão. A igreja tem que entender isso. Sabe por quê? Porque a igreja está vivendo como se fosse desse mundo, como se fosse um com o mundo, como se amasse o mundo sobre tudo. A igreja é para viver assim. A igreja tem que entender que neste mundo não tem nada nele que lhe satisfaça. Por quê, pastor? Porque Jesus, Ele é tudo para mim. A minha alegria vem do Senhor, a minha esperança vem do Senhor, a minha paz vem do Senhor, a minha herança vem do Senhor, a minha vitória vem do Senhor. Tudo de bom só vem de Deus, sim ou não? Se eu não entendo isso, eu nunca vou ser um missionário. Sabe por quê? Porque eu vou achar que a minha alegria e esperança está nas coisas que eu faço. E não em Deus. Quando eu penso que alegria e esperança e paz está nas coisas, em vez de no Senhor, eu não consigo ser um missionário no mundo, porque eu desfruto do mundo como se ele fosse essencial. Só que para o cristão, o mundo não é essencial. Amém? É uma necessidade nossa se alimentar, sim ou não? É uma necessidade nossa tomar água, sim ou não? Mas nós temos que entender o que é essencial. Essencial para a vida do cristão é Cristo. Nós temos que estar tão mergulhados, igreja, em Cristo, entendendo tudo isso, para que a gente consiga ser um cristão relevante. Porque se a gente for mais um, não vai fazer diferença não no mundo. Aonde a gente chega, tem cristão fazendo de conta. Tem cristão aparentando. E as pessoas já percebem. As pessoas, quando olham, elas já discernem a diferença do verdadeiro e do que não é verdadeiro. O que não é verdadeiro é que ele não depende de Cristo, ele entende que Cristo é tudo para ele. Esse é o não verdadeiro. O verdadeiro, ele reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, e ele entende que ele tem que gastar a vida dele por Cristo. Veja o exemplo de Paulo. Paulo, quando ele foi chamado, amados, o Senhor usou o profeta para dizer: ele é vaso escolhido para mim, para levar o meu nome. E quando a gente vai ver a vida de Paulo, ele viveu em função de revelar Cristo para todos os povos. Paulo foi o maior missionário daquela época. Ele evangelizou toda a Ásia. Ele conseguiu levar Cristo para muitos lugares. Sabe por quê? Porque ele respirava Cristo. A essência da vida dele era Cristo. Ele entendeu que tudo que ele tinha não tinha valor se ele não tivesse Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo, como missionário de Jesus, ele entendia isso. Que sem Jesus, ele não era nada e não podia nada. E que ele precisava. Olha, ele colocou como meta de vida alcançar o máximo possível de pessoas.
Ele colocou como meta da vida dele anunciar o evangelho para as demais classes do mundo. E ele sonhava em pregar para os imperadores de Roma. E ele morreu fazendo isso. Amém, igreja? Ou seja, o sonho de Paulo não era naquilo que ele ia conquistar, naquilo que ele ia alcançar, nas festas que ele iria, nas baladas que ele iria passar. A vida de Paulo não era pautada nessas coisas. Porque quando Paulo recebeu Cristo, tudo que ele tinha de valor, ele disse que agora não valia mais nada. E ele entendeu que agora Cristo era tudo. E que ele precisava gastar toda a vida dele servindo a esse Deus que deu a vida por ele. Eu acho tremendo a transformação que Paulo passou. Porque Paulo entendeu quem era Jesus e Paulo permitiu que Jesus entrasse nele e ele passou a estar em Cristo. Como a gente aprendeu o mês passado, que precisamos estar em Cristo e permanecer nele. Então, Paulo, ele esteve em Cristo e permaneceu, e porque ele permaneceu, ele se tornou um grande missionário, onde ele levantou muitos missionários, onde ele levantou muitos presbíteros, onde ele levantou muitas lideranças. Porque ele tinha um alvo. Amém, gente? O entendimento dele foi descortinado. Ele entendeu que ele estava na terra com um propósito. E é isso que nós cristãos precisamos entender. Nós estamos na terra com um propósito. E esse propósito qual é? É você ficar rico? É você ter uma mansão? Não! Nós temos que entender qual é o nosso propósito de vida. O meu e o seu propósito de vida hoje é marcar pessoas com Cristo. É fazer com que Cristo seja conhecido por todos os que eu conhecer. Quando nós entendermos isso, aí nós passaremos a ter uma mentalidade missional. Amém, igreja? Quando a gente entender que eu preciso chegar num lugar e fazer a diferença, porque eu preciso ir para um lugar para transformar aquele lugar. Eu não vou para aquele lugar para atrapalhar mais do que já está atrapalhado. Às vezes a gente vai para uma fila de banco e está todo mundo reclamando da hora. E às vezes a gente, como cristão, chega lá e diz: não, gente, vamos aproveitar, só assim a gente vai conseguir falar de Jesus. Temos mais tempo para falar de Cristo. Olha, eu quero anunciar o Deus que me transformou. A gente faz isso. Às vezes a gente vai para um lugar, em vez de influenciar, é mesmo que demora, eu tenho tanta coisa para fazer, meu Deus. Só que o que é prioridade para você não é anunciar Cristo. Então o que você tinha para fazer, pode esperar até que você anuncie. Então Deus está te dando uma oportunidade para anunciar, mas o cristão ele não aproveita. Às vezes quer viver uma vida agitada, corrida, igual ao mundo, e não entende que eu fui chamado para ir para os lugares para fazer a diferença. Aonde era para aquelas pessoas terem um dia diferente e abençoado, porque você anunciou Cristo para aquelas pessoas, às vezes você atrapalha mais as pessoas. Porque se você se envolve com a cultura errada e você se enche de ira, e cheio de ira você também vai criticar o sistema, você está influenciando em quê? Está sendo igual ao mundo. Sim ou não? Então, gente, eu preciso parecer com o meu Senhor.
preciso imitar Cristo. Olha só o que eu escrevi aqui. A mentalidade missionária é a capacidade de pensar como Jesus. Isso é, como um Deus missionário que foi enviado ao mundo para trazer uma mensagem encarnacional. Amém, igreja? Então, o que é ter mentalidade missionária? É a capacidade de pensar como? Oi? De pensar como Cristo. Amém, igreja? Aqui hoje é um culto, mas é um culto assim de ensino. Então, um culto de ensino exige mais do nosso raciocínio e eu preciso falar mais porque assim, eu estou aqui ensinando, eu não estou simplesmente pregando. Porque eu estou diante de cristãos, sim ou não? Todos aqui já são discípulos. Ou tem alguém ainda que não aceitou Jesus? Todos já são cristãos? Amém. Né? Então, como discípulo, amados, eu fui chamado com um propósito. Você pode até achar que não. Ah, pastor, mas eu não sou missionário, não. Aceitou Jesus, já se torna missionário. Entende, gente? Não, mas o meu chamado não é esse. Todo cristão, ele tem que cumprir o ID. Você pode não ser um missionário global, que vai para outras nações. Mas você pode ser chamado como missionário para os seus filhos, a mãe. Olha, eu achei lindo quando eu vi um testemunho de uma mãe dizendo, eu vi assim, foi que escreveram, e como se essa mãe tivesse ido para o céu. E chegando lá no céu, o Senhor disse, cadê tuas obras? E ela disse, Senhor, eu não consegui fazer muito a tua obra. Eu só tive tempo para educar os meus filhos e ensiná-los a tua palavra. Sabe qual foi a resposta de Cristo? Minha filha, você cumpriu o seu chamado. Porque os filhos que você ganhou me ganharam milhares de vidas. Então, às vezes a gente é chamado para alguns, mas é chamado. Às vezes só para os filhos, mas é chamado. E isso que a gente precisa entender. Eu preciso viver de forma intencional. Se eu cuido dos meus filhos, eu cuido com zelo, com amor, representando Cristo para eles. Olha, Cristo te ama, por isso que eu te sirvo assim, meu filho. Eu faço o melhor por você, porque Cristo está na minha vida. E você vai encher o teu filho tanto de Cristo, que quando ele crescer, ele vai exalar Cristo. Às vezes a gente, como cristão, não é intencional porque não entende que é um missionário do Senhor. Por isso que eu estou dizendo que ser missionário é pensar como Deus. Tá? O desejo de Cristo era salvar. E ele deu a vida dele para isso. E se eu conecto essa mentalidade do céu, e eu entendo que o desejo do coração de Deus é salvar, e eu me alinho a isso, o que é que eu vou viver para quê? Para salvar. Amém, igreja? Porque às vezes nós cristãos estamos tão longe do coração de Deus. O coração de Deus quer que eu salve vidas, mas o meu coração é se aproveitar das vidas. Que coisa contrária! E às vezes tem cristão que não se converteu. Vive como se não conhecesse Deus. Porque acha que cada oportunidade é uma oportunidade para ele se dar bem. E não é uma oportunidade para ele revelar Cristo para as pessoas. Quando eu tenho uma mentalidade, amados, missionária,
Eu sou tão intencional que eu chego num lugar mostrando o Deus que eu sirvo com as minhas atitudes. E eu faço tudo planejado. Eu me comporto bem. Eu me comporto decentemente. Eu procuro ser um padrão, um modelo, um exemplo. Eu procuro fazer a diferença. Por quê? Porque eu sei que tem vidas olhando para mim. E essas vidas precisam se espelhar em mim para conhecer Jesus. Amém, igreja? Eu não chego nos lugares dizendo, olha, chegou aqui o pastor Luciano. Eu não chego fazendo isso. Eu chego num lugar como se eu fosse uma pessoa comum, porque eu sou uma pessoa comum. Tá? Eu tenho um título, tenho um cargo, mas não é um cargo que me define. O que me define é quem eu sou em Cristo. Amém, igreja? Então, eu não chego dizendo que eu sou um pastor. Eu chego como um filho do rei no lugar. E às vezes eu estou envolvido com as pessoas, conversando, brincando, fazendo as coisas tudo correto. E depois quando as pessoas dizem, tu é pastor? Eu sou pastor. Isso é impactante para a pessoa, porque a pessoa diz, é uma pessoa que se envolve, que se relacionou comigo, que é comum e é pastor. Então isso agrada, porque assim, às vezes a gente cria barreiras. O pastor não pode se relacionar com o mundo não pode se relacionar com o pastor, porque isso é pecado. E às vezes nem a própria igreja tem um relacionamento com o pastor, porque o pastor é uma pessoa que tem que ficar só no púlpito e a igreja tem que ficar aí embaixo, não pode se relacionar. Gente, isso é mentalidade errada. A mentalidade missionária é que eu sou como você, que eu tenho que me relacionar com você, e eu tenho que me relacionar com o mundo, mas de forma intencional. Não porque eu quero gozar dos prazeres que o mundo oferece, mas porque eu quero ser um missionário no mundo, eu quero transformar a cultura do mundo, eu entendo que a cultura do mundo é errada, e eu quero trazer a cultura de Cristo para o mundo. Isso é ter a mentalidade missionária. E a igreja, ela precisa acordar para isso. Porque nós estamos como cristãos, vivendo, amados, como se a nossa vida fosse eterna e como se nós não tivéssemos uma obra para realizar, como se o Senhor não nos quisesse nos usar para as vidas. Só que, amados, o tempo da vinda do Senhor está se aproximando. E quando nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai dizer, cadê as tuas obras? Você foi um missionário aonde? Você conseguiu ser um missionário dentro do seu lar? Ah, pastor, mas eu não sou mãe, não. Eu sou filha. Sim, como filha. Você tem sido um exemplo para sua mãe. Você tem sido obediente à sua mãe. Você tem entendido que, como cristão, você tem que honrar pai e mãe, ajudando, auxiliando, servindo com amor, para que a sua mãe veja Cristo em você. E como esposo, um esposo missionário vai se comportar como? Eu preciso ganhar minha esposa para Cristo. Você vai ser intencional. Você vai fazer coisas para agradar ela. Porque você entende que ela é preciosa para Deus. A tua vida, ela vai ser diferente. Você não vai viver mais de qualquer jeito, achando que está no mundo por acaso. E que as coisas aconteceram por acaso. E que você é obra do acaso. Gente, isso não é coisa de cristão, não. O cristão vive de forma intencional. Você está aqui porque Cristo quis que você estivesse. Você nasceu porque foi você que Deus escolheu para nascer. Porque dentre tantos, foi você que venceu. E por que você venceu? Porque o Senhor tem uma grande obra na tua vida. E porque o diabo tentou te paralisar. Porque ele tentou te perturbar. Porque ele tentou te matar. Porque ele tentou te destruir. Porque ele sabia que você seria uma explosão no inferno. Ele sabia que o Senhor tinha tanta coisa para fazer através de ti. E ele tentou te impedir. Mas Cristo te guardou. Cristo te protegeu. Cristo te trouxe até aqui para você ser um missionário dele, para você resgatar muitas vidas para ele.
E o Senhor quer que você entenda isso e viva de forma intencional. Entendendo, eu já sou um vencedor, eu já sou um eleito, o Senhor já me escolheu, o Senhor já fez grandes coisas na minha vida. Às vezes nós queremos andar cabisbaixo, abatido, apático, como se Deus não fosse nada. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem tudo de bom para te dar. Mas você está preparado para receber? Se na mínima coisa você não sabe lidar, você não tem sabedoria pelo pouco que Deus te deu, você não consegue anunciar Cristo. Ele quer te levar para patamares muito maiores, igreja. Ele quer fazer grandes coisas em ti e através de ti. E a gente precisa acordar. Eu sou um missionário. Eu sou um escolhido do Senhor. Ele me enviou como ele foi enviado. Aleluia. A igreja precisa acordar. O evangelismo não é simplesmente levar um folheto, mas o evangelismo é uma mensagem que encarna. Ele está na pessoa, não é uma teorização apenas, ela acontece na vida. Se eu vou evangelizar é com a minha vida precisa falar, a minha vida precisa revelar Cristo. E outra, eu preciso ter a palavra aqui e aqui para sair daqui. Ah, mas ainda não estou com nada na mente. Se você ler, o Espírito Santo vai te lembrar o que trazer. Nós precisamos entender que somos instrumentos e, eu vou lá. E entendendo que quando chegar lá, o Senhor vai fazer as palavras fluírem. O que Ele quer é que você tenha um relacionamento com Ele, é que você tenha uma vida com Ele, é que você tenha comunhão com Ele, é que você esteja nele, é que você viva para Ele, para a glória dEle. Quando isso acontece, aonde você for, as palavras irão fluir da tua boca. Você vai dizer o que as pessoas estão necessitando, que é do Senhor, que é da glória do Senhor, que é da presença do Senhor, que é do poder do Senhor. E você tem isso para dar ao mundo. O mundo não tem paz porque não tem o Senhor. E você tem que ter paz porque você tem o Senhor. E como você tem o Senhor, você tem tudo. E como você tem tudo, você vai levar isso tudo que você tem ao mundo. Eu posso não ter nem ouro nem prata, mas o que eu tenho é suficiente. Com Ele eu posso tudo, eu consigo tudo, eu alcanço tudo. Com Ele eu faço tudo. Com Ele é possível todas as coisas. Amém, igreja? É isso que nós precisamos acordar. Pois ainda estamos dormindo acerca dessas coisas. E porque nós não entendemos que somos missionários, estamos perdendo tempo. Às vezes vem para a igreja para ver roupa de A, roupa de B, roupa de C, quem chegou cedo, quem chegou tarde, quem saiu cedo, o que comeu, o que não comeu, o que... Gente, vamos parar de olhar um para a vida dos outros e começar a entender. Eu sou um missionário. Eu estou aqui me enchendo do Senhor, se capacitando do Senhor, sendo preenchido da glória do Senhor, para eu levar isso. Todo domingo você vem adorar o Senhor e você vai ao mundo levar essa mensagem. Quando você leva a mensagem do Senhor para as pessoas entendem que Jesus é tudo para ela e elas vão vir aqui para a igreja junto com você para adorar. Como missionário, eu preciso apresentar Cristo para as pessoas que eu me relacionar. Às vezes a gente tem o hábito de, olha, vem para a minha igreja para lá o pastor revelar Jesus a você. Sou eu que vou revelar às pessoas Cristo, porque eu vou estar me relacionando com elas, mas entendendo que eu sou um missionário. Poxa, por que todo mundo está reclamando?
que veio descontado tantos reais na fatura no salário esse mês e tu não está nem aí. Porque eu sei que Cristo vai fazer com que esse dinheiro volte para mim. Porque o que é meu é do Senhor e Ele não vai permitir que ninguém me roube, não. Por isso que eu estou em paz. E se você quer ter essa paz, olha, Jesus, Ele é suficiente. As tuas preocupações não vão estar nessas coisas, não vai estar nesse mundo. E aí a gente vai ter oportunidade para evangelizar em tudo. A gente vai conseguir ser muito intencional. Se entender quem somos. Então, você é um missionário? Sim ou não? Sim. Somos. O texto que a pastora leu, de João 20, João 20, versículo 20. Vamos ler o 19, né? Diz assim a partir do 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém, gente? Então, Jesus foi enviado pelo Pai. Ele encarnou e esteve entre o povo anunciando Deus. Da mesma maneira que o Pai enviou Jesus, Jesus ele nos enviou. Aqui ele estava falando para quem? Para os discípulos. Amém? E eu comecei dizendo isso, que nós somos discípulos. O discípulo, ele entende que Cristo é o único Salvador. Ele entende que Cristo, ele vai nos transformar de glória em glória até parecermos com Ele totalmente. Né? Porque os 5 ministérios não foi levantado para isso? Para que todos nós alcancemos a varonidade, o conhecimento e a maturidade. Para que possamos parecer totalmente com Cristo. Então, à medida que eu estou em Cristo, eu vou me parecendo mais e mais e mais com Ele. Para onde eu for, eu vou revelar o quê? Cristo. A minha vida tem que exalar Cristo. Tudo que eu faço tem que exalar Cristo. Eu tenho que ser um pequeno Cristo na terra. E aí eu vou conseguir, pelo relacionamento com as pessoas, tá? Porque, olha, o missionário, ele se relaciona, mas como eu disse, de forma intencional, tá? O missionário, ele cria laços, ele cria pontes, ele estreita a amizade, ele se aproxima das pessoas, ele não foge das pessoas. A gente tinha muita cultura de que, eu sou cristão, então eu não posso estar no mundo, eu não posso estar perto das pessoas. Pelo contrário. Como é que você vai mudar a cultura do mundo se não se envolver? Mas você não vai se envolver para se deleitar. Que essa é a diferença. Tá? Você vai se envolver para transformar, para influenciar. Isso é trazer a cultura de Cristo. Porque assim, muitos querem ir para o mundo porque ainda estão no mundo e querem ainda gozar do mundo. Mas não é isso que o Senhor está falando. Eu já fui tirado do mundo, já estou em Cristo e agora estou voltando para o mundo para revelar Cristo.
É assim que tem que ser. Então, os seus amigos do trabalho, todos eles vão saber quem você é. E você vai ter oportunidade sempre de falar de Cristo para essas pessoas. E esse seu relacionamento vai ser tão bom que você vai começar a chamar essas pessoas para vir para a sua casa, para um jantar, e você vai falar de Cristo, a ponto de também te trazer para a igreja, mas essa pessoa já conhecendo Cristo por causa de você. E aí agora você vai introduzir eles a um relacionamento com os outros irmãos. Amém? Então você como missionário já ganhou uma vida, está consolidando essa vida e agora apresentar a pastora, a nossa irmã mais nova. E aí a pastora também vai se envolver com essa pessoa. E aí você vai apresentar para as outras irmãs. E aí vai haver um relacionamento intencional, tá? É um relacionamento intencional, entendendo que nós somos missionários e que nós estamos aqui para fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros e curar uns aos outros. Porque quando nós tivermos a mentalidade missional, amados, nós vamos curar uns aos outros e nós vamos vir para a igreja para adorar. Porque quem tem que te curar sou eu e você também tem que me curar. Jesus nos uniu para isso, para um curar ao outro como ministrando. Porque a palavra diz confessar uns aos outros. Quando você confessa, você é liberado de um peso. E quando aquele irmão olha lhe perdoando, esse peso sai e você passa a ser livre. Isso é cura, sim ou não? Isso é libertação. Então, quando eu for uma igreja missional, eu vou ser uma igreja que vai libertar vidas, que vai curar vidas, que vai transformar vidas, porque eu vou estar envolvido com essas pessoas, com esse propósito de curar e também de ser curado, porque à medida que eu ensino a palavra, eu estou aprendendo, à medida que eu ministro a palavra, eu também estou recebendo. O Senhor, da mesma maneira que faz através de mim, Ele também faz em mim. Então a igreja ela precisa entender isso, que ela é um instrumento e que ela precisa estar em movimento, não em movimento pensando em si, mas em movimento pensando no próximo, e o Senhor vai pensar em ti. Esse é o cerne, esse é o centro de ser uma igreja missionária, de ser um povo missionário, de ter uma mentalidade, de ter uma cultura missionária. E é isso que o Senhor quer implantar na nossa mente e no nosso coração, para que a gente viva dessa maneira. Porque quando a gente começar a viver dessa maneira, a gente vai se afastar de um monte de coisa. A gente não vai para redes sociais mais apresentar o nosso corpo, exibir o corpo. A gente vai para redes sociais anunciar o meu Cristo. A gente não vai para redes sociais para discutir com as pessoas. A gente vai para redes sociais para levar o amor de Deus. A gente não vai para redes sociais para ser visto, né? Para ser uma pessoa que vai ganhar, meu nome? Like, não só like, mas o dinheiro. Vai ser monetizado, seguidores para ser monetizado. Para receber dinheiro, para ser famoso. Não é para isso. É para que as pessoas saibam que existe um Deus que ama elas e que está ali usando para salvá-las. A gente vai ser intencional. E a nossa intencionalidade, amados, não vai ser para o nosso benefício, mas vai ser para o benefício do reino. Porque a gente vai conseguir se sacrificar. Porque a gente entende que a missão é de Deus. E que a gente precisa fazer parte dessa missão também. Porque fomos chamados para isso. E é isso que a igreja precisa acordar. E o Senhor, esse mês, Ele quer nos balançar para isso. Para a gente entender, eu sou um missionário do Senhor. E eu vou ser um missionário na escola para os meus amigos. Eu vou ser um missionário no trabalho também para os meus amigos. Eu vou ser um missionário no meu lar, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, em ambos. E vai ser uma troca. E isso sim vai fazer a igreja crescer. Porque nós não iremos, amados, fazer com que a igreja atraia as pessoas. Mas a igreja vai ser um lugar de relacionamentos
com missionários, e esses missionários vai sempre estar trazendo outras vidas para se relacionar. Vai ser diferente, até estava falando com a pastora, vai ser diferente da gente vir para o culto como um cliente. Às vezes a gente vem para o culto como um cliente. Eu vou para o culto hoje. Eu quero comprar o louvor tal. Se não tocar o louvor tal, não gostei do culto. Porque o culto tem que ser para mim. Entende? Estou indo para o culto, mas lá vai ter que ter uma palavra de revelação, porque eu estou precisando dessa palavra de revelação. Vou comprar essa palavra de revelação. A gente às vezes vem achando que tem um monte de vitrine e eu vou pegar o que eu quero. Olha só. E está sendo ensinado hoje para as pessoas que o culto é isso. Olha, vá para o culto, porque lá vai ter o pregador tal, vai ter o profeta tal, vai ter o cantor tal, vai ter... Gente, não é para chamar as pessoas para vir para o culto por isso. Vá para o culto porque lá vai estar Jesus para você adorá-lo e agradecê-lo pelo que ele fez na tua vida. Então, nós temos que vir para o culto não como clientes para comprar as coisas. Estão entendendo o que eu estou querendo falar? Que aqui não tem um monte de prateleira que você vai pegar. A pregação hoje do pastor vai ter que ser assim. É porque eu estou passando por isso e ele vai ter que falar isso que eu estou querendo ouvir. Não, gente. A gente vai vir para o culto como servos do Senhor, reconhecendo o amor dele, o que ele fez por nós, e vai vir para aqui adorá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, dizer que ele é grande. Oh, grande Senhor, teu nome é grande, porque só o Senhor poderia ter feito o que fez por mim, só o Senhor poderia ter me amado como me amou, só o Senhor poderia ter iluminado meu entendimento como o Senhor fez. E a gente vai estar aqui para adorar, em vez de como clientes. Porque o nosso Deus, amados, ele não é um ser que está aqui para nos dar o que a gente quer. Mas Deus, ele é um ser que deseja ter relacionamento com seus filhos, porque para Deus nós somos filhos dele através de Jesus Cristo. E ele tem prazer em nos chamar de Pai. Em ser chamado de Pai e nos chamar de filhos. Ele tem prazer nisso, desse relacionamento, dessa entrega pessoal. E Deus, amados, que conhece o teu coração, ele vai sondar e vai ver o que você precisa. E sem você pedir, ele vai te dar o que você precisa. Porque o pai é assim. O pai observa a vida do filho e vê o que o filho precisa. E o que o filho precisa, o pai dá. Porque o pai, ele é o mantenedor. Mas o filho não precisa agradar para receber. O filho só precisa se relacionar. Porque não é uma troca. Quando a gente entender que nós somos filhos do Deus Altíssimo, olha, quem é o teu Deus? O Criador dos céus e da terra. Oxi, Deus, teu pai é o Criador dos céus e da terra e tu está triste, por quê? Não, estou triste não. Hoje eu estou um pouquinho pensativo, mas triste não. A tristeza não mora em mim não. Porque o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu sei que Ele pode tudo. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sei que Ele pode mudar tudo. Tudo tem um propósito. Então, quando a gente conhecer profundamente Deus e se relacionar com Ele, gente, vai ser tão poderoso. E eu estou sonhando com esse dia. E nós estamos aqui trabalhando isso para que você tenha essa mentalidade de quem você é. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.